Nós temos 3 tipos de estados de ego dentro da nossa personalidade. O estado de ego pai corresponde aos pensamentos, sentimentos e comportamentos gravados nos nossos pais ou figuras de autoridade. Então, o que eles pensavam, os valores deles, as ideias, a maneira de se vestir, isso nós gravamos e fica no nosso inconsciente. Estado de ego adulto, pensamentos, sentimentos e comportamentos voltados para o aqui e agora, portanto, para a solução de problemas. O nosso estado de ego, criança, pensamentos, sentimentos e comportamentos revividos na infância. Esses estados de ego podem funcionar de uma maneira saudável, que a gente chama de positiva ou ok, de uma maneira não saudável, que nós chamamos de negativa ou não ok. Em algum momento do dia, qualquer que seja, em que eu estiver acordado, eu estarei necessariamente vivendo em um desses estados de ego. Ou eu estou no pai, ou eu estou no adulto, ou eu estou na criança. Para que nós tenhamos saúde mental, qual é o estado de ego que precisa estar na organização, no comando dos estados de ego adulto? O único estado de ego 100% consciente, o único estado de ego que está vivendo aqui agora é o adulto. Lembra, o adulto é o maestro da orquestra. Se o maestro sair da regência, o que acontece com a música? Os violinistas, os pianistas, violoncelo, baterista, cada um entra na hora que quiser. Isso no ser humano é chamado de surto. Se eu entrar em surto, qual é o estado de ego que saiu do comando? Geralmente assume quem? A criança. A criança está doida para assumir. Principalmente se esta criança estiver com necessidades que não estão sendo atendidas, supridas. Não adianta só o meu adulto estar no controle da personalidade se eu não estou escutando a minha criança. A criança pode sabotar o adulto. Lembre-se que a criança tem mais energia que o adulto. Então, uma pessoa saudável não é só o adulto estar no controle da personalidade, mas é esse adulto escutar o pai interno, os seus valores, e escutar a criança, porque a criança tem desejos e necessidades que ela quer que sejam supridas. Então, existe um diálogo entre o adulto, o pai e a criança. Quem coordena esse diálogo é sempre o adulto. Eu posso dizer, por exemplo, para a minha criança, olha, isso que você quer agora não dá, mas pelo menos ela está entendendo que eu estou dando atenção para ela. Mas o que a gente pode fazer? Depois do trabalho, a gente vai comer um sorvete para dar uma relaxada. Nossa criança interna quer ser ouvida. Vai ser sempre 100% atendida? Não. Mas ela pelo menos precisa sentir que está sendo ouvida. Se você não ouvir a sua criança interna, ela vai drenar a energia do adulto para ela, ela tem esse poder, e aí ela vai agir de uma forma inadequada, ou com surto de birra, ou vai entrar em crise depressiva, ou vai entrar numa crise de pânico, que são estratégias para que ela tenha as suas necessidades atendidas. A gente não entra em pânico, em depressão, ou tem birra, porque a gente é louco, porque a gente é burro, não é isso. Essas estratégias, a birra, a depressão, a ansiedade, são tentativas desesperadas de uma criança que não está tendo as suas necessidades adequadamente supridas, ou pelo menos não está nem sequer sendo ouvida. Então ela lança a mão disso, são sintomas que mostram que existe algo que você precisa trabalhar na sua vida. Vou fazer uma ilustração, eu vou precisar de 3 cadeiras. Eu vou mostrar um exercício
Esse exercício aqui é um exercício prático de análise transacional, que junta a análise transacional com uma outra forma de terapia, chamada Gestalt terapia. Esse exercício é muito útil, vocês podem fazer em casa. Essa cadeira é o pai, essa cadeira é o adulto, e essa cadeira é a criança. Vai sentar na cadeira do adulto, você vai olhar, quem está aqui é a sua criança. Você vai olhar para a criança, o que você precisa, quais são suas necessidades. Agora você vai sentar aqui na cadeira da criança. A criança está presente agora. Não adianta você falar com voz de adulto que vai ser uma farsa. Então, com voz de criança, vai falar para o adulto como você se sente, o que você precisa. Como se você estivesse falando para um terapeuta. Você vai falar para o seu adulto. Cadeira do pai. E o adulto vai perguntar para o pai: pai, o que você tem a dizer sobre isso? Aí vai entrar o pai, independentemente se for positivo ou negativo. Aí o pai vai colocar o que ele entende da situação, as regras que ele acredita que precisam ser obedecidas, os valores dele. Você vai frequentemente mudando de cadeira porque você precisa fazer com que os 3 estados de ego se manifestem. E isso é um exercício muito poderoso, porque você vai ouvir os seus lados da personalidade, colocando tudo aquilo que às vezes em anos você nunca ouviu. Depois que a criança contou tudo que está sofrendo, ou suas necessidades que ela precisa, ouviu o pai interno, o adulto vai se aliar ao pai ok e olhar para a criança. Você vai falar para a sua criança aquilo que você falaria para o seu filho de 4, 5 anos e quer ouvir uma palavra sua. No final, você vai se levantar e vai abraçar sua criança e internalizá-la, colocá-la de volta dentro de você. Esse exercício é libertador. Tudo que é exercício prático tem mais efeito. Na década de 60, uma conjugação da análise transacional, que era mais teórica, com a Gestalt terapia, que é muito mais dramaturgia, né? Teatro. Então, eles fizeram essas técnicas combinadas de análise transacional com Gestalt, e o resultado é muito, muito bom. Aqui você já sabe que existe pelo menos, né? Mas agora você vai ouvir essa criança na prática. Por que a gente frisa muito isso? Mas o que eu quero que vocês entendam é, quando a gente prescreve, é para dar um início do tratamento, para dar uma acalmada. Só que, se não fizer uma terapia, a pessoa não fizer terapia, qual é o efeito desses remédios na prática? O que esses remédios conseguem fazer? É silenciar a criança. Em termos de estados de ego, o calmante bloqueia, né, em termos de diálogo interno, ele bloqueia praticamente a voz da criança interna. Então, a criança interna é como se tivesse uma mordaça, ela não consegue explodir, então dá uma sensação de aparente calma. Eu prescrevo, tá, gente? Porque quando a pessoa às vezes chega no consultório, eu não consigo conversar com a pessoa está tão em conflito, que a primeira coisa que tem que fazer é dar uma acalmada. O remédio não vai resolver o seu problema, ele vai ajudar no primeiro momento, até você conseguir se localizar. O que vai curar mesmo é isso aqui. É você ouvir o pai, é você ouvir a criança, prestar atenção na criança, falar para a criança o que você está precisando, olha, eu estou aqui, o seu pai positivo está aqui, eu estou aqui, a gente vai te proteger, você não precisa ter medo. Os trabalhos mostram que para ansiedade e depressão de leve a moderada, a terapia tem efeito superior à medicação.
A medicação está formalmente indicada nos casos de depressão e ansiedade graves, aquilo que a pessoa realmente não consegue mais realizar as atividades da vida diária.